Estamos começando mais um De Leão Cast e você já sabe que a gente sempre recebe pessoas muito bacanas aqui nos nossos estúdios e hoje não é diferente. Todas as pessoas que nós recebemos aqui é selecionado e hoje estamos recebendo um amigo, alguém que tem uma história muito bacana, alguém que tem aí um conhecimento dentro de diversas áreas e você vai ver, você que já conectou aqui no YouTube, aqui no nosso podcast, ou você de repente caiu de paraquedas aqui, eu já te convido a você se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e sem mais delongas, sem muita enrolação, vou pedir para que o meu amigo se apresente aqui nessa câmera e você já vai conhecer o nosso convidado de hoje. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui no De Leão Cast, uma alegria. Meu nome é José Thiago Alves de Macedo e estou aqui para atender essa conexão com toda a galera que já acompanha esse podcast, através desse momento de diálogo que vamos ter aqui, trabalhando diversos temas. E o nosso objetivo aqui é ser bênção dentro de cada tema, sanando aí algumas dúvidas que às vezes são pontos de interrogações na cabeça de muitos. E para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui. Que Deus abençoe o pastor sempre, no nome de Jesus. Posso chamar Thiago? Sem problema? Benção, Thiagão. Tiagão, olha só, já é meio pessoal já, Tá né? maximizado o cara. Tá... Pronto, não, acabei de me sentir da família agora. Tiagão é só pro mais íntimo, né? É isso aí. Tiago, primeiro é um prazer, meu irmão, receber você aqui. É uma alegria pra gente. Sei que é uma pessoa nova ainda, que exerce uma responsabilidade não apenas no âmbito social, mas também no âmbito espiritual. Uma pessoa que eu diria que está debaixo de muitos olhares, né? Muitas pessoas olham para você para se inspirar, para colher informações. E dentro desse cenário que a gente vive, realmente o mundo precisa de pessoas que a gente, ao olhar, possa se inspirar. Não é verdade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de Londrina, né? Quem acompanha a gente sempre sabe que a gente fala a cidade de onde nós estamos gravando e você é daqui mesmo, de Londrina, paranaense. Daqui de Londrina, nasci aqui há 32 anos. 32 anos. Aqui em Londrina, 32 anos já. Que é a sua idade. Que é a minha idade. Pô, mas que bacana. E pastoreia hoje em Londrina. Você é pastor também. Mas uma pergunta. Nasceste no Evangelho ou conheceu Jesus ao longo da... Na verdade, eu tive um leve contato com a igreja metodista. Metodista. E aí meu pai se desvinculou, eu tinha 9 para 10 anos. E aí eu voltei em um outro contato aí, um contato secundário com o Evangelho, já na Assembleia de Deus. Quantos anos? Acho que com 15 anos, 16 anos. A gente começou os primeiros contatos ali. Eu sei que tem uma distância de anos aí de 6 anos. Aproximadamente. Aí a gente sempre focado ali com o trabalho, já trabalhando desde cedo e a questão, jogava muita bola, gostava demais. Joga bem? Mais ou menos, bagunça um pouquinho. É que agora tá meio forte, né, pra não falar gordo, mas brinca um pouco. Mas aí eu com 17, 16 anos, a convite da minha esposa, a gente começou a frequentar, ir visitando a igreja que hoje a gente serve como pastor. A igreja que hoje você serve como um pastor, você praticamente teve um relacionamento com Deus mais forte lá, né, nesse endereço. Lá nesse endereço. Ah, que legal, rapaz. Lá nesse endereço, o primeiro contato mais forte, assim, né? Da Metodista, a gente lembra que a gente tinha um trabalho social, tanto é que essa igreja era no fundo da rua que eu moro hoje. Começou ali com o irmão Severino e a irmã Maria, um trabalho assim até relevante. E aí, por questões da parte do meu pai se desvinculou da época, e a gente tinha 9 para 10 anos, e a gente foi morar na rua do fundo onde eu moro hoje. E a gente ficou um tempo afastado, e aí Deus nos salvou aí, nos trouxe para perto de novo, através desses primeiros passos de visita, né? A Assembleia de Deus lá do União da Vitória 4, e estamos lá até hoje. Você falou que a sua esposa, que é a sua esposa hoje, na época era o quê? Namorada? Namorada. Mas ela, quando vocês se conheceram, ela já ia na igreja? Ela começou a visitar, ela ia numa igreja, ela morava ali, porque existe distinção dentro do União da Vitória ali entre
entre, como é que eu vou dizer pra você? Localidades, né? Tem a União 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 6. E ela morava no 5 e começou a ir numa igreja lá no União da Vitória 5. Aí a Assembleia de Deus fica no União da Vitória 4 e temos uma outra também no União da Vitória 1. E aí a gente começou, através de uma posição dela, começamos a visitar lá na época do pastor Antônio Marcos Martins. Que legal. Há 13 para 14 anos atrás. Era um garoto de 17 anos. 17 anos. O que te chamou a atenção? Porque a gente sabe que com 17 anos há muitos atrativos no mundo, né? Certo. E 17 anos, você tá com 32, então que nessa época tinha todo o assédio, como sempre tem, né? Para a juventude, aqueles atrativos que acaba atraindo muitos jovens e quase sempre esses atrativos são para longe de Deus, infelizmente. O que te atraiu assim na igreja? É que na verdade é uma composição de vários fatores, pastor. Por exemplo, eu sempre tive essa questão do secularismo na infância e na adolescência, sempre foi privado de mim, por conta da minha mãe. Ou seja, você cresceu ali numa rédea curta. Numa rédea curta, curtíssima demais. Tanto meu pai, um nordestino conservador. Nordestino conservador. Minha mãe. O sangue é meio misturado ali, meio paranaense, meio nordestino. Minha mãe. Legal. E aí minha mãe tinha. Nem amizade eu poderia ter. Mas ela era da igreja? Ela foi também uma época, depois se afastou, dentro desse momento que meu pai se afastou também. Hoje ela tá meio afastada, tá visitando a nossa igreja lá, sempre tá indo, mas precisa de um encontro com Deus de novo. Mas ela tinha uns princípios assim muito fortes, sempre teve. Se você, assim, pastor, se a gente for olhar, por exemplo, a minha biografia, eu fiquei, segundo o que ela relata, 2 dias dado como morto. Caramba. Eu recém-nascido, e aí ela fez uma oração. Era uma católica não praticante, né? Aí ela fez uma oração. Deus, meu filho, o diagnóstico é de morte pelos médicos. Mas eu sei que o Senhor existe. Eu ainda não tenho um encontro com o Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder. Se o Senhor devolver a saúde pro meu filho, eu vou entregar ele ao Senhor. Foi mesmo? Piquiana, né? Rapaz. Entendeu? E Eucana, né? Entregando Samuel, né? Sim. Você era o quê? Tava recém-nascido ali. Recém-nascido. E aí ela disse que a partir dessa oração, Deus fez um milagre. Caramba, uma restituição assim grandiosa. E aí ela teve uma experiência com Deus, mas ela não teve uma vida pedagógica com o Senhor. Então ela teve um marco, né, através da experiência, mas ela não conheceu Deus como se deve conhecer, né? Através de preceitos, mandamentos, informação. E aí ela ficou afastada mesmo tendo vivenciado esse milagre. E aí, lá, vamos colocar aí, 2000 e... Ela nunca tive essa conversa. Eu sei que eu tinha dos 7 até os 9 anos, ela serviu na Metodista. Acho que 3 anos disso aí, servindo na Metodista. E ela te incentivava? E ela sempre, mesmo depois de a gente ter saído da Metodista, ela sempre, amizade, pisava no pescoço. Deixava o cabelo crescer, ela apanhava em casa. Eu me lembro que a gente, garotão, naquela época de brinco na orelha, eu peguei aquele de pressão, coloquei na orelha, eu sempre colocava, só que quando chegava na rua de casa, eu arrancava. Molecote, tal, aquela galera. E aí eu me lembro de ter esquecido de arrancar um dia. Cheguei em casa, ela deu uma olhada. Quando ela deu uma olhada, ela já saiu na direta, socando. Foi mesmo? Pisão no pescoço, coisa assustadora. Rapaz, sabe que eu tô falando, eu fiquei pensando, tem pessoas que quando recebem a bênção do Senhor, né? Quando o Senhor faz um milagre ali, a pessoa, no momento de desespero, ora, pede a Deus e faz uma promessa, né? Promete, se eu fizeres isso, eu vou fazer isso, vou ser fiel, tal. E quando acontece o milagre, a pessoa esquece. Né? A pessoa esquece. No caso da tua mãe, ela disse, se você salvar ele da morte, eu te entrego ele. E ela, mesmo sem congregar, pastor, ela vivenciou isso de forma literal. Pois é. Com muito rigor. Um cuidado ali. O cuidado, pra você ter uma noção. A gente tinha um teste em São Paulo e precisava da autorização dela. E aí eu me lembro que o professor foi em casa, eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi em casa para colher a assinatura dela, a autorização pra gente estar fazendo essa viagem. Brincava até bem para não ser que
egocêntrico, né? Mas assim, ela disse assim, não, meu filho, hoje eu não tô na igreja, mas o meu filho eu entreguei ao Senhor. E ele não vai ser isso. Ele estava morto, Deus quis que ele vivesse através de um pedido meu, e eu preciso de cumprir a minha palavra. Rapaz, que comprometimento. Comprometimento. E aí, longe do sistema, né? Daquela questão de culto, do pastoreio, do discipulado na igreja, naquele discipulado convencional, longe de tudo isso, ela seguiu à risca essa questão dessa entrega. Isso, pastor Thiago, é uma consciência que eu penso que está em falta, né? No meio do povo de Deus. Com certeza. Tem de gente que, eu uso até um provérbio bem antigo, né? Que o que fala em pé não sustenta, sentado. Não sustenta. É demais. Então, olha, parabéns para tua mãe, né? Que ela, por mais que ela não tivesse, como você mesmo falou, né? Aquele comprometimento com Deus e tudo mais, mas no que diz respeito ao que ela prometeu. Não, ela cumpriu, ela faz parte de uma biografia aí de comprometimento. Que legal. Que bacana. E hoje, quando ela te vê como pastor? Ela fica... Como ela mora lá perto e congrega com a gente, sempre tem aquela questão dos efeitos colaterais, né? Às vezes tem aquela questão da crítica, ela vê alguma coisa e tal, sempre se preocupando com a gente, acaba sendo nocivo, né? Você hoje é pastor da sua mãe? Sou pastor da minha mãe. Cara, que legal. Ela ela estava cuidando do pastor dela. Você ainda... Pode dizer, verdade. Ela estava cuidando do pastor dela, que bacana. E aí elas têm um respeito, passou por alguns processos, né, na vida. Ela tem um menininho, porque nós somos em 4 por parte do meu pai, né? É eu com 32, o Marcos com 30 vai fazer 31, o Lucas com 29 vai fazer 30. Aí vem o Matheus com 22. Né, que é o meu irmão mais novo por parte de pai. E aí, de um outro relacionamento, ela teve esse irmãozinho que a gente tem agora, de 8 anos. Quase um sobrinho teu ali. Quase um sobrinho. E aí ele brinca às vezes tá junto ali no ambiente de comunhão com o meu piá. Meu piá tem 12 e eu sou seu tio. Tem essas questões. E aí ela passou por várias dificuldades, ela acabou tomando algumas atitudes erradas e muito sofrimento, mas assim, ó, ela desenvolve uma espiritualidade particular com Deus que é digna de observação. Ela tem um temor, ela tem uma conduta assim, ela sempre incentiva, qualquer coisa que ela percebe, ela faz aquela consideração, não é assim, vocês são da igreja, contar aquela reunião de família. Tem aquela sensibilidade. Ela tem uma sensibilidade muito grande, ela é muito nocauteada pela vida, né? Então assim, acaba ficando essas marcas. Mas ela tem uma conscientização espiritual acerca de quem Deus é muito grande. Eu diria que uma sensibilidade. Uma sensibilidade. Né? E eu acho que é o que está faltando hoje em muita gente, né? Ela não consegue atingir a plenitude, porque tem sensibilidade, mas não tem um padrão de vida. Entendeu? Mas tem gente que está tentando o padrão de vida dentro do sistema. Quando eu digo sistema, eu digo de forma benéfica, né? A questão de cultuar, ser discipulado, fazer parte, participar da ceia. Ela não desenvolve isso, tem gente que desenvolve isso e não tem a sensibilidade que ela tem. Então, nós estamos vivendo essas duas hastes aí, né? Tão distante uma da outra. Ela tem essa sensibilidade, mas não quer viver o padrão. Tem gente que está tentando viver o padrão no sistema, sendo discipulado, congregando, participando da ceia e não tem a sensibilidade que ela tem. Eu acho que talvez seja os objetivos, né? Certo. Porque às vezes a pessoa tá ali, seguindo ali, fazendo tudo como manda o figurino, digamos assim, mas o objetivo por trás de todo aquele cuidado, às vezes a gente não quer fazer nenhum juízo aqui, mas às vezes não é Deus na realidade. Acaba sendo só repertório, né? Religiosidade. Isso, religiosidade, sentir bem consigo mesmo. Enfim, mas deixa eu te perguntar, como foi esse processo? Conheceu a Deus com 17 anos, teve um relacionamento e hoje, até chegar no pastorado, foi, tipo, acendeu aquela chama, não, você pastor... Tudo fator surpresa. Focou... Fator surpresa. Nunca objetivou o pastoreio. O que acontece? Lá em 2010, a gente começou em 2009, visitando e tal, de 2008 para 2009, 2010 a gente pegou mais firme, eu e minha esposa, na época do pastor Antônio Marcos Martins, hoje está na Paraíba em missões, fazendo um excelente trabalho lá. Que legal. E ele foi o meu pai espiritual junto com o presbítero Cícero, que hoje é o meu co-pastor lá na igreja.
Que legal. E eu saía da casa do Cícero, assim, 2, 3 horas da madrugada, querendo aprender com fome de Deus, aquela fome, sabe? Precisava ser saciado, aquela dedicação, e ele sempre orientando a gente. E eu me lembro que o pastor Antônio Marcos foi o pastor que sentou comigo e me ajudou a preparar a primeira aula. Então eu não comecei no ministério pregando. Começou ensinando. Eu comecei ensinando, né? E aí eu me lembro que eu fui em 2 agendas, assim, representando ele. E quando era para mim lecionar na escola dominical, eu posava na casa dele do sábado a domingo, para ele estar me orientando, para ele estar me passando aquilo que a gente no início, né? Toda aquela questão do preparo. E aí a gente ficou pouco tempo, eu acho que não foi nem 2 anos, o pastor Antônio Marcos. Você percebe aqui na minha biografia que eu não tenho muito apego aos detalhes, né? Sim. Mas assim, fazendo uma visão geral. Então o que acontece? Eu fiquei pouco tempo com ele, logo quando ele saiu, ele voltou para Paraíba, veio o pastor Wellington Patrício, que hoje está em Quedas do Iguaçu, ou alguma coisa assim. Mas tudo lá na União. Meu ministério, desde o nascimento e o seu desenvolvimento, como a gente está vendo até hoje, sempre na União da Vitória, né? Então, o que acontece? Aí veio o pastor Wellington Patrício fez um bom trabalho na igreja, com o pastor Marcos também, e aí, nesse trabalho, a gente teve vários desafios. Ele era muito firme no que ele pensava, nas convicções dele, e aí veio aquele choque, né? Que pensava totalmente diferente, provocava a gente a raciocinar mais, né? Eu me lembro que uma experiência marcante, eu era um jovem, né? Começando o ministério, e eu fiz uma carta de uma tarde de louvor, e ele disse assim pra mim assim, não dá pra assinar essa carta tá ruim, cara. Vai refazer essa carta, não dá, essa carta tá ruim. Mas como assim uma carta? Uma carta que na época era carta convite, pra uma tarde de louvor que eu era líder de jovens. Você ia convidar alguém e ele era muito firme, assim, e ele tinha uma pedagogia da provocação, sabe? E ele sempre, não, precisa de melhorar, e a gente do lado de cá com aquela convicção, tô fazendo o máximo. Saca? Aí você vai aprendendo que Deus tá te moldando pra algo maior. Agora tu tocou num ponto e, por exemplo, você falou que você teve essa pressão, sofreu essa pressão para melhorar, né? Olha, certo, isso não tá legal, melhora. Só que hoje parece que se você fazer dessa forma, ou seja, você tem que ter muito cuidado com quem você fala dessa forma, certo, porque a pessoa pode até abandonar a igreja. A pessoa pode se sentir tão magoada, tão desvalorizada, né? Que pode até abandonar a igreja. O que você, tipo assim, por que isso tá assim hoje, Thiago, na tua opinião? Vamos separar por partes, pastor. Por exemplo, o pastor Wellington fez um excelente trabalho na igreja. Ele dizia para mim assim, Thiago, eu trabalhei com você diferente, porque eu via algo em você. Então, assim, não era um padrão. Porque não era para todos. Se fosse um padrão para todos, ele não ia conseguir ter sucesso. Porque o padrão que ele usou comigo é desforciado daquilo que é funcional. Entendi. Né? Então havia cada caso. Então eu digo assim que ele teve sucesso, nem vou me arriscar a dizer que eu tive, mas que ele teve sucesso, porque foi algo espiritual. Ele olhou e disse assim, eu quero que esse cara atinja aquilo que Deus tem para a vida dele. E aí hoje a gente vê o quê? A gente vê muito José sonhando no ambiente individual, mas é José que não quer vivenciar cisterna, processo, não quer vivenciar processo, não quer vivenciar a queda na casa de Potifar, não quer vivenciar a prisão. O que ele quer? Ele quer sonhar e quer ter sonho revelado na cabeça de faraós da necessidade hoje, de forma muito simples. Ou seja, ele quer sair o processo. Ele não quer sair do calabouço para ir diante de faraó, ele quer sair de uma cama bem quentinha. E aí você vai ver que José teve um momento de desespero, né? Ele revelou o sonho do copeiro e disse assim, se lembre de mim quando você estiver na presença do faraó. Ele está tentando fazer uma adaptação. Ele está registrando na profissional o copeiro como um marqueteiro. Não vai funcionar. E aí Deus, não vai acontecer assim. Você vai aparecer para desenvolver aquilo que eu coloquei como sonho no seu coração quando eu colocar necessidade para você suprir. Tem gente que Deus não deixou o tempo da necessidade chegar ainda porque ele não é um José de processo. Entendi. É aquela questão, né?
o bacana nisso tudo de José é que, por exemplo, José falou com o copeiro, olha, lembra de mim, né? Fala de mim. Só que passaram um ano e nada aconteceu. Passaram 1 ano e meio, foi só 2 anos depois, né? E nesse processo, José continuava em conexão com Deus. Ele não esmureceu, porque aquilo que ele pediu ao homem, obviamente, né? Ao copeiro, não aconteceu, né? Eu acho que é muito bacana a gente ver também por esse lado, né? Porque por mais que ele tivesse pedido, não, poxa, me ajuda aí e tal. Mas ele não ajudou e isso não fez ele esmurecer na fé, né? Permaneceu ali. E assim, todo copeiro que se lembra de José sem Faraó ter um sonho enigmático, vai ser só uma historinha que vai incomodar a mente de um faraó. O que eu tenho que esse cara que revelou sonhos seu? Que eu vi um testemunho. Aí não dá certo. Eu tava lá no meu estado do Pará, eu tava num ponto de decisão, né? Eu era padeiro, eu tinha uma padaria lá, e eu tava no ponto de decisão de vender a padaria para me dedicar mais ao ministério, que é itinerante, pregando tudo. Aí eu fui falar com o meu pastor presidente. Falei para ele, pastor, eu tô com esse impasse, não sei o que eu faço. Aí o pastor também não me deu um veredito, né? Ele falou, ora, seja prudente, tudo e tal. Aí uma vez o pastor Santo Fontoura foi pregar num congresso de jovens lá. Aí eu tava o púlpito de separado assim, o pastor tava assim, eu tava do outro lado, sentado lá no púlpito. Aí o pastor Santo Fontoura, ele pregou sobre Zaqueu. Ele leu sobre Zaqueu, mas na hora de introduzir a mensagem, ele introduziu em José a mensagem. Completamente fora de mão. Aí ele introduziu assim. Aí ele disse, sabe por quê? José, o copeiro não lembrou de José no momento em que ele solicitou que o copeiro lembrasse? Porque poderia acontecer de o faraó, né, trazer ele do calabouço para a única vaga que estava disponível no palácio, ou seja, na padaria, porque o padeiro tinha morrido. Aí ele falou assim, mas Deus não te quer na padaria. Desse jeito. Mas Deus não te quer na padaria. Deu uma forçada aí e você caiu dentro do contexto da mensagem. Pois aí eu tava assim, né? Quando ele falou, Deus não te quer na padaria. Aí eu vi um jovem batendo em mim assim, né? Um obreiro. Aí eu olhei assim, ele apontou o presidente. O presidente tava olhando pra mim assim. Como quem diz, tu entendeu? É forte. Tu entendeu? O pastor, eu tava olhando o presidente, olhando pra mim assim. Aí eu balancei a cabeça assim, né? Aí desde lá eu vendi a padaria. Eu vendi a padaria e eu penso que realmente foi Deus que falou, porque não senti nenhum momento falta. Mas deixa eu te perguntar, desse momento até pastor, como foi que aconteceu? Você disse que não sonhou com isso. Não orou, não pediu. Aí voltando, aí teve alguns momentos que a gente, meu Deus, como é que a gente vai ver esse processo? Assim, ó, o pastor Wellington Patrício tinha um perfil que a gente teve dificuldade no início. É um grande homem de Deus, fez um trabalho extraordinário, mas a gente teve dificuldade. Mas era Deus trabalhando. Aí o pastor Wellington encerrou o tempo dele, com excelente gestão, veio o pastor Edmilson. Outra gestão também. Cada um desenvolvendo uma área específica dentro da necessidade da congregação. E aí com o pastor Edmilson eu fui de cooperador a diácono, né, que foi o meu último pastor agora. De diácono a presbítero, e a minha ordenação e a consagração a presbítero foi no dia que eu tomei posse da congregação do União da Vitória 4. Rapaz. A galera foi lá e aquele óleo em excesso, foi né? Foi um pacote. Um pacote Prime Plus. Presbítero, pastor, tudo junto, logo pastorear, no caso. A função dirigente pastoral, né? Sim. E aí a gente começou um trabalho ali com dificuldade, trabalhava secularmente, toda aquela questão de tempo, né? Porque a maior crise nossa é a gente remanejar para produzir com eficiência cada cenário do nosso dia, da nossa agenda. É um desafio. Cara, é um desafio, porque você vai tumultuar e vai ter coisas que você não vai conseguir sanar. Não tem como, né? E aí aquela questão, eu conseguia estar uma escola dominical por mês só, na época, isso foi agredindo o nosso coração, a gente quer estar na igreja. Eu sei que depois a gente se posicionou, vou me concentrar 1 ano e meio na igreja aqui, aí Deus fez coisas extraordinárias. Porque querendo ou não, a igreja, né,
tem essa necessidade de uma figura, uma liderança presente. No momento que eles precisarem, meio Exatamente. Que isso, né? É a forma da igreja consumir o pastor, né? Não tem como você tentar manipular isso aí, trazer tecnicidade para isso aí, no sentido de que existe uma forma milagrosa de fazer acontecer. Não, é tempo, é a proximidade, corpo a corpo, é estar junto, ouvindo, é presença. E não adianta você tentar terceirizar. Não adianta, por exemplo, eu tenho irmãos lá na igreja que eu desenvolvi lá, através de instrução, uma equipe de diaconia. Tem irmãos lá na igreja até hoje que tem que ser eu levando a ceia. Não pode ser outro. Essa é a questão pastoral. Né? Existe, né, essa demanda. E é uma demanda pastoral mesmo. Eu acho que não tem como você... E é bom, pastor, eu fazer um abre aspas aqui. E eu instruo a igreja esfarelando a minha imagem. No sentido de que eu não seja o foco. Realmente o Cristo seja o foco. Hoje a gente, com todo respeito, tem e vê... Né, você brincou que a gente às vezes é meio polêmico, mas assim, hoje a gente vê gente apontando para si. Sim. Até pensando numa movimentação de congregação e ter esse público sempre com ele. Eu instruo a igreja onde eu estou hoje, Cristo é o centro. E todo desenvolvimento espiritual está nele. Eu faço o quê? Pedagogia. O que eu faço? Eu oriento. Aponto o caminho. Eu não sou o centro. Porque se vocês entenderem e desenvolverem maturidade que Cristo é o centro, vocês vão servir a ele em qualquer cenário. Com qualquer gestão. Com qualquer líder. Então o que a gente tem hoje? Um monte de gente sendo rebocada por um líder que trouxe a questão emocional para si. Eu só sirvo com aquele cara, eu só sirvo com aquele cara, eu só sirvo com aquele cara, porque aquele cara é o meu pastor. Cristo é o supremo pastor. Né? E você falando agora, eu lembrei de um texto, né, bíblico, onde Jesus ele fala sobre isso, né? Ele fala para os discípulos, é melhor que eu vá, né? Porque se eu for, vocês farão coisas maiores da que eu fiz. Ou seja, Jesus estava dizendo, a única forma de vocês fazerem coisas tão grandes quantas que eu fiz e até maiores é eu, como tirando meu time de campo, né? Eu saindo. Né? Eu acho que eu li um livro sobre liderança, onde o líder ele falou que o maior ato de liderança que um líder pode fazer é tornar as pessoas independentes dele, ou seja, pessoas que não dependam desse líder. Descentralizar. Tira o líder de forma que ele possa ser, o liderado de forma que ele possa servir a Deus, se tornar um líder, mas não dependendo mais de você. E assim, e atendendo às pautas, né? Porque assim, o que a gente vê, Leão? A gente vê assim, se eu tenho uma plenitude, que é impossível, mas se eu alcanço plenitude no seu pastoreio de vivência, você é um cara que me visita quando eu preciso, é um cara que me dá conselhos, você tem uma pedagogia alto nível, você tem uma boa palavra, você é um grande ensinador. Todo esse preparo e esse atendimento prime que eu tenho com você também é para que num futuro distante eu possa ser o que eu aprendi com você para tampar lacunas abertas de uma liderança que não tem a sua capacidade. Sim. O que a gente vê hoje? A gente vê um povo que tá grudado naquilo que eles consomem, não é bom. Entendeu? Isso é perigoso, isso é nocivo. Então eu sempre falo assim, Cristo é o centro. Eu até brinco com eles lá. Tem coisas que não tem como a gente controlar. Mas eu sempre falo assim, se um dia houver a troca aqui, porque tudo tá na vontade de Deus, aceite o pastor, respeite o pastor, sirva a Deus aqui com o pastor, entendeu? Dê tempo sempre pro pastor mostrar o posicionamento dele. Vai haver distinção na personalidade, cada um tem a sua. Sim. Mas sirva a Deus. Eu acho que isso tá bastante em falta hoje, porque como tu falou, hoje existe uma síndrome de todo mundo querer ter sucesso. E hoje a ideia de ter sucesso para muita gente é ter muito seguidor. É ter muitas pessoas que dependem emocionalmente dele ou dela, né? Uhum. Essa é a ideia de sucesso. Só que quando a gente olha dentro de um arcabouço bíblico, né? Uhum. A ideia de sucesso é você preparar alguém. Por exemplo, eu acho que eu vi isso num livro. Você só vai saber realmente se você teve sucesso naquele ofício de liderança se
quando você foi embora, aquilo que você fez, aquilo que você trabalhou, permanecer na sua ausência. Exatamente. Aí você teve sucesso. Aí teve produção. E como é que você vê essa busca desenfreada por esse tipo errado, coloco assim, de sucesso? Tantos seguidores, tantas pessoas me olhando, dependência emocional daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, da maneira como eu me visto. Como é que você vê isso? E dentro de um contexto de igreja, assim? É crítico. É crítico. A gente vê assim... Eu me lembro que a gente tinha alguns amigos que já ministravam, alguns conferencistas da época, e falava que existia até aquela especulação de troca de figurinha, troca de agenda, e aí aquele grupismo, né? Vamos indicar essa pessoa que é amiga nossa, essa pessoa do nosso grupo. Eu não tô tocando trombeta pra mim, ô pastor, mas eu desenvolvi sempre o meu ministério numa igreja onde eu moro, de bairro, comunidade, e eu nunca tive pretensão ministerial. Aconteceu assim dentro da liberalidade do tempo. Nunca fiz um negócio, né? Nunca foi orar e dizendo, Senhor, quero ser isso. Tudo foi automático. A gente estava dirigindo a igreja como presbítero, veio a ordenação a pastor, fiquei surpreso, sempre sendo tocado por aquilo que a gente não esperava. Isso é muito importante, isso é maturidade. Aí o que eu penso, já que você tocou nesse assunto desse sistema marqueteiro que a gente tem hoje, é a crise de identidade daquilo que Deus tem na nossa vida. Então as pessoas estão acelerando processos. Então assim, o que a gente tem hoje? Um monte de conexão de José falido, sem sonho, com um cooperador marqueteiro. Então a gente tem essa conexão dessas dois tipos de linhagem, dois tipos de perfil aí. Não, me leva lá e tal. Não, eu tenho que acelerar, vamos fazer um negócio, vamos aumentar o nível de seguidor. E aí tudo divorciado da chamada. Porque quando você realmente tem a chamada, tudo acontece de forma natural e o nome de Deus é glorificado. Não é você se movimentando, é Deus te movimentando. E até surpresa, sempre que acontece alguma coisa, você fica meio atônito. Peraí, como assim? Sempre pego pelo fator surpresa, não tava esperando, meu Deus. É porque na ótica da pessoa, a gente olha e volta, né? E vê pessoas mais capacitadas dentro da nossa percepção. Pessoas que, ao nosso ver, pelo menos eu vejo assim, que poderiam fazer um trabalho muito melhor do que eu tenho condição de fazer. Mas sabe o que eu acho bacana? É que quando você tem essa percepção diante das demandas do evangelho, isso te torna dependente de Cristo. Só para você ver, comentando o que você tá falando aí, é interessante a gente pensar. Deus colocou Davi no lugar de Saul porque Saul se perdeu. Sim. Mas é para você ver a característica de alguém que tem fidelidade. Davi, ele sai do pasto, ele já tem fator consagração com ele, porque Samuel unge ele, correto? Ungiu e ele voltou para E ele voltou para o pasto, ou seja, o estado geográfico é padrão, ele não perde o equilíbrio por conta disso, não é um marqueteiro. E aí você vai observar uma coisa que é interessante. Quando ele é mandado pelo pai para levar comida para os irmãos, e aí tem aquele cenário de Golias, aquele cenário, né, de 40 dias ali, o Golias afrontando, né? Olha a informação que Davi fornece. Quem você pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Ele não vai com um coração conectado à coroa que está na cabeça de Saul. Ele vai para servir Saul e o povo. Sim. E o nome do Senhor ser glorificado. Se fosse alguns aqui, vamos até estourar o texto, vamos até esticar, né? Alguém ia falar assim, eu vou matar esse Golias aqui, hoje aqui, e é o seguinte, eu não morro hoje porque coroa não tá na minha cabeça. Então se Deus for que eu sou rei, a coroa ainda não tá na minha cabeça, eu não morro hoje. Seria uma forma de interpretar, né? É, uma forma de interpretar. Deus falou, então assim, tudo que a gente... E às vezes tem unção, tá, pastor? Tem espiritualidade, às vezes até tem chamada, mas se perde. Porque tá fazendo aliança ali no marketing, de forma forçada. Sim. E aí o que acontece? Quando vai ver é um Sansão. Deus já tirou o espírito dele. Eu acho que é a questão do tempo de Deus, né? Porque quando você falou aliança do marketing de forma forçada, por mais que a pessoa faça isso, mas não flui. Não flui? Não flui. A pessoa pode ir um pouco, mas ela vai encontrar uma barreira que ela não vai conseguir transpor. Exatamente. E a única forma de transpor aquela
barreira, entre aspas, é negociar princípios. Exatamente. É negociar vai chegar esse momento. É se perder. É se perder. Isso é perigoso. Eu sempre olho para a questão de Davi e de José. Por exemplo, hoje, e eu acho que sempre foi assim ao longo de eras, as pessoas focam muito o pódio, né? As pessoas focam muito a posição. Por exemplo, no caso de José, qual foi a posição que ele foi colocado? Governador. Mas José nunca focou isso. Nunca focou. A mesma coisa de Davi. A gente não vê Davi focando o trono. Não, nunca focou o trono. Não foi contra Davi, contra Golias, focando o trono. E eu penso que Deus, ele nunca tem o objetivo de te dar uma posição, mas ele sempre tem o objetivo de te dar o serviço. Né? E a posição vem por conta do serviço. A função, né? Por exemplo, qual era a única forma de José gerir todo o recurso do Egito, visando a provisão para o Egito e para outras nações? A posição de governador. Por isso que até a palavra que a gente impõe hoje é serviço voluntário, né? Não tem mais diácono chamado. Então aqui a gente tem um voluntário da igreja. Não, o voluntário é muito leve. O voluntário não tem peso da ordenação. O voluntário não tem cumplicidade, né? Aí você vê assim, ó. Hoje a gente tem diácono que não é primeiro a chegar, não é o último a sair, não limpa a igreja, não limpa o ventilador, não vai no banheiro ver como é que tá as coisas. Não faz a diaconia. Não faz a diaconia da igreja. Então, assim, não é ser polêmico, que é o ofício da função. Sim. Entendeu? Então, o que a gente quer? Aí Paulo vai ensinar assim, a se servir bem consagra. Não é dar a credencial para desenvolver serviço, é fazer o serviço primeiro e a credencial vem para oficializar. Aquilo não é que já sobre está sendo posição. Feito. Não é só por posição. E aí sobre você serviço, né? Sobre serviço. Aí você vê um monte de gente interessada no seu próprio capitalismo e aí eles querem bater carteirada com credencial, né? E aí a gente tá nessa crise que a gente tá vivendo aí. Diácono que não faz diaconia, presbítero que não ministra, entendeu? E pastor que não ama almas. E que não pastoreia de fato. Que não pastoreia de fato. Você diria então, pastor Tiago, que houve uma banalização? Eu acho que nesse sentido aí até, acho que acaba sendo um tanto quanto pesada essa expressão, mas assim, nós temos muitos homens de Deus que ainda honram no nosso ministério, a gente conhece muitos homens de Deus que honram esse ofício, e a gente não estamos isentos de falhar, né? Sim. Eu sempre olho para mim, quantas pessoas eu visitei essa semana, quantas pessoas eu visitei esse mês, eu tenho um trabalho lá que eu faço como se fosse um código, né? Vermelho, amarelo e verde. Vermelho é aquela visita de emergência, que eu tenho que visitar, que o negócio tá vale de ossos secos, sequíssimos. Aquela visita mais que eu chamo de código amarelo, vem algumas vezes, mas não vem, enfermidade. E aquela visita verde é aquela corriqueira, aquela tranquila. De manutenção. Aquela de manutenção. Então assim, mas a gente tem que atender. Lógico que não de forma excessiva, hoje eu atendo mais gabinete para não misturar as questões, né? Você entra na casa do cara, o cara é anfitrião te recebendo, você perde o poder de fala. Isso é verdade. Entendeu? Então tem tudo isso aí. Mas quando eu falei banalização, não é nem tanto banalização do serviço, mas do título. Porque hoje qualquer pessoa pode se autodenominar pastor né? É que a gente tem aí, a gente não tem o objetivo de levantar essa crítica, mas a gente vê várias coisas loucas aí, cara. Cara que não passou por nenhuma experiência. Você vai ver assim, ó, Deus pode levar alguém do presbitério ao pastoreio. Sim. Deus pode levar alguém do diácono ao pastoreio. Agora, o que a gente tem que entender? Que o tempo pro tratamento, ele não pode ser retirado de qualquer perfil ministerial. O tempo, o tratamento, pastor, ele é fundamental. Hoje os caras não têm experiência de contato com nada. É uma ordenação assim, eu acordei pela manhã e descobri que eu sou pastor. Aí ele se auto-intitula, ele faz abre uma igreja, entendeu? E aí ele não tá nem aí. E aí não tem uma referência, não sentou pra ouvir ninguém, não conhece as doutrinas bíblicas, não consegue aconselhar casal, não tem um bom discipulado. E aí você tropeça na formação, como é que faz? Ou seja, acaba desenvolvendo um papel ali de pastor totalmente fora dos padrões, e isso, eu diria que mancha
né? Porque hoje existe qualquer pessoa, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo outro, né? Existe muito escândalo por parte de pessoas com esse título, né? E que infelizmente acaba manchando aqueles que têm uma seriedade no ofício, né? No trabalho. Eu acredito, Leão, que existe muitas denominações que têm compromisso com o reino. Muitas denominações. Agora eu vou falar do nosso ministério. Sim. Por isso que eu sou um assembleano assim com muito orgulho. E a gente sabe que o mesmo comprometimento que a Assembleia de Deus tem, outros ministérios também têm. E a gente fica feliz de ver muitos ministérios sadios aí, denominações que vivem um evangelho sadio. Mas eu vou falar da nossa. Por isso que eu sou do Ministério da Assembleia de Deus e sou um cara feliz. Porque a gente vê esse controle, a gente vê essa fiscalização, a gente vê essa apuração acontecendo, realmente essa análise, se o cara tem a chamada ou não. A gente tem esse acompanhamento que é um desafio, você sempre tem que correr contra o tempo para realmente demonstrar se você tem chamado ou não. Uma das coisas que me surpreenderam aqui em Londrina, na Assembleia de Deus aqui de Londrina, é justamente esse cuidado. Uhum. Eu cheguei aqui, eu vim com carta do pastor presidente da convenção, da maior convenção do Brasil, lá do estado do Pará, né, da Comiadep, eu vim com carta dele. Eu vim com carta do meu pastor presidente e eu vim com a indicação do pastor Napoleão Falcão para cá. E eu fiquei 1 ano. Sem dar glória, e detalhe, eu pregava já, itinerante e tal. Eu fiquei 1 ano, lá no banco, quietinho. E eu fiquei esse ano com muita alegria. Depois veio a pandemia, fez todo o curso, formação ministerial, para depois começar a ter oportunidades. Ou seja, se fosse em um outro ministério, obviamente, como você falou, há muitos ministérios sérios, mas se fosse num ministério não tão sério assim, que não tivesse esse cuidado, ia me colocar direto em alguma posição, alguma coisa, por conta das referências. Existe. E em Londrina, não. Londrina, eles deixaram ali, isso me ganhou por completo. Cuidado. Eu sempre falo, pastor, a gente tá ali, nosso pastor Elias, os pastores ali, os pastores auxiliares, a gente vê a demanda que é passada para nós e o atendimento que deve ser oferecido à igreja. A prioridade. Então é feito com muita qualidade, com muito preparo, entendeu? Você realmente é orientado a trazer resultado que glorifica o nome de Deus. Sim. Então, assim, a gente sabe da seriedade do ministério. E aí, em contrapartida, dentro daquilo que você falou lá no início, a gente precisa ser referência. Sim. Nesse mundo tão líquido que nós estamos vivendo. Nós estamos inseridos. Então, assim, é um desafio para nós sermos realmente referência. O que você diria, pastor, sobre... Alguém me disse uma vez, tem algumas igrejas, comunidades, né, que está muito em evidência hoje. Obviamente, como você mesmo disse, comunidades, acredito, comunidades sérias, assim como tem aquelas que estão ali com objetivos escusos ali, tem alguma coisa ali que está motivando e que não é necessariamente o serviço ao reino de Deus. Mas o que você me diria com relação a uma comunidade? Me falaram assim, uma comunidade hoje abre uma porta, com pouco tempo, né? Com pouco tempo a igreja tá cheio de jovens, cheio de coisa, e você passa lá, estão cantando, enfim. Já dentro de uma igreja histórica ou uma igreja pentecostal, né? Isso não acontece com tanta fluidez, com tanta facilidade, digamos assim. O que você atribuiria isso? E aí existe várias questões, né? Vamos começar pela matéria-prima em si. Quando a gente fala matéria-prima, a gente fala o nosso alvo. Sim. Nosso alvo mudou. Não tem como nós desenvolvermos mensagens evangelísticas usando ferramentas que já se foram. Como assim? Modelos que a gente pode se considerar, não para nós, que somos raízes, mas para o público hoje. Você vê hoje quais são as estratégias para a gente trazer um jovem para a igreja. Então existe essa questão do público que mudou. É isso. Você pega, por exemplo, lá onde a Igreja Assembleia de Deus nasceu, Belém do Pará, né? Sim. Que cultura que veio. E aí você vai ver que aquela cultura não se deteriorou.
ela é firme ainda. Você vê que existe uma cultura firme ainda. Agora, já no sul, pra cá, já é diferente. Então, o que a gente precisa entender? A igreja, pra mim, pastor, comunidade, igual o senhor falou, pra mim tem que ter o quê? Discipulado alto nível, convicção bíblica, Bíblia na vivência, vida de oração. É isso aqui. Os 3 pilares. É isso aqui, entendeu? Oração, discipulado da palavra, discipulado doutrinário, e aí a igreja ela tem que ser relevante no que tange social. Uma igreja com uma boa recepção, uma igreja que ganha, mas não aborta, entendeu? Que realmente consegue segurar, que realmente é relevante no bairro. Assim, ó, hoje, os modelos para impacto na evangelização são outros. Né? E aí nós precisamos de ter essa mentalidade, pastor Euquias. Então, assim, é muito complexo. Agora, assim, ó, nós temos um modelo de culto que a nossa liturgia corresponde a uma identidade. Sim. E nós não podemos mudar de forma gritante. Existe hoje, a gente tem um modelo de culto jovem, que é um modelo mais espontâneo, mais despojado, mas sem perca de princípio. É um modelo moldado hoje para um contexto atual, mas sem perca de princípio. O que tem que ter? Tem louvor, tem palavra, tem oração, tem clamor, tem que constranger. Sempre digo assim, culto tem que constranger. Você ir lá no culto lá, legal, né? Ah, legal. Não, você tem que se constranger com o culto. Tem que ter um impacto. Tem que ser provocado pelo culto. Meu Deus, ó, eu sou marido de uma mulher só. Ó, eu preciso de ter palavra, eu preciso de ser um homem fiel, eu preciso de ser um menino crente. Tenho que mudar, tem que ter isso aí. Ah, eu fui num culto lá, legal, gostei do show, gostei da luz, gostei... Não, isso aí... Experiências como essa você vai ter em qualquer show secular. Você tem que ser constrangido pelo culto. O culto tem que te incomodar no que tange transformação. Então, se a comunidade tem isso, desenvolve palavra com seriedade, oração com seriedade, entendeu? Louvores cristocêntricos, não é louvores que massageiam o ego, não. Louvores cristocêntricos, está inserido dentro do projeto do reino, bora lá. Você diria, pastor, que que a Assembleia de Deus, não só a Assembleia de Deus, mas eu tenho amigos da Metodista, inclusive prego na Metodista de vez em quando. Que legal. E eu tenho visto uma dor, né, na Metodista, de falta de como trazer os jovens. Ou seja, de uma habilidade. Você acha que por as igrejas históricas, ou até a pentecostal, que não é tão histórica, mas você acha que falta habilidade nesse quesito? Você acha que, por exemplo, veio uma nova geração, né? Veio uma nova geração, tá aí e tal. Certo. Aí a mentalidade da Assembleia de Deus, no que tange trazer essa nova geração, falar a língua dessa nova geração, você acha que a gente tá engatinhando nisso? Precisa aprender alguma coisa? Precisa aprender. Precisa aprender. Olha, a gente trabalha com a juventude hoje, é outra estratégia. Assim, a gente acredita muito naquilo que a igreja vivenciou. A gente acredita naquela mensagem assim, você subia no carro de som, Jesus salva, há poder na palavra. Só que hoje é discipulado na casa, é a proximidade, é entender eles, pastor Euquias. Hoje é diferente. Hoje a igreja, para ser relevante, é em outros modelos. Sem perca de princípio. Aquele modelo que funcionou. Funcionou porque a matéria-prima permitia. A população, a geração permitia. Hoje era receptiva, né? Hoje é outro. Eu tiro assim, é só você fazer um mapeamento. É só você levantar as demandas, as necessidades de uma comunidade, de um bairro onde... Não sei se já fez um mapeamento aqui, se já levantou a necessidade aqui do Veneza. Sim. Como que você vai trabalhar aqui. E aí você faz um experimento, 3 meses, carro de som, mensagem evangelística. Tá ali, o povo sai, nada... Aí chega uma galera, entrega uma literatura. Como é que você tá? A gente serve a Deus numa igreja aqui, a gente vai estar lá preparado para te dar um abraço, recepcionar, orar por você, pela sua... É outra questão. Igual assim, ó, eu tava conversando com um pastor semana retrasada, ele disse pra mim assim, ó, meu culto na praça é só louvor.
E aí os caras criticam. Ah, mas só louvor. Mas o louvor, ele toca pessoas que são analfabetas biblicamente. Sim. Há uma mensagem no louvor. Há uma mensagem no louvor. Aí o que acontece? Nossa, que lindo. E a pessoa começa a ouvir aquela melodia, e ela começa a se prender, e aí é a hora de você chegar próximo da pessoa. Nesse contato corpo a corpo. E aí levantar tudo aquilo que você precisa. Agora sim, tava vendo um cara pregando esses dias aí, rapaz. Deus te encontrou, pecador, muda a sua vida, senão Deus te mata. Toma vergonha, é hora de você se posicionar, sair dessa vida horrível que você tá aqui. Quem que aceita Jesus? Não, inimigo aceita Jesus nesse culto, não, cara. Já não aceita mesmo, né? Mas não dá, cara, entendeu? Não dá. Tem que ser outra abordagem. Se acordar num domingo de manhã, tocando terror na cabeça dos vizinhos aí, é outra abordagem. É por causa que a gente vive hoje numa geração muito introspectiva, né? Pode ver, até os louvores hoje, eles são muito introspectivos. É uma coisa de sentimento, de coração ali, que eu diria que até certo ponto é meio que até prejudicial. Não, sim, tem um excesso. Não, tem alguns louvores que você ouve, você não tá triste. Mas quando você ouve o louvor, você começa a ficar triste, porque a massificação da tristeza, do relato sobre tristeza, sobre dor, é tão forte que a pessoa termina o louvor chorando e não sabe nem por quê. Não sabe por quê, exatamente. Justamente. É um Titanic gospel, né? Rapaz. Dentro da igreja que faz os Jack chorar, né? Os Jack e as Rose, né? E aí tá complicado. Rapaz, aqui em casa, às vezes, quando tá tocando, eu vou lá e mudo. Não, peraí, parou com isso? Não, você não tá me fazendo bem esse louvor. Não tá ministrando a consciência da pessoa. Hoje eu tenho focado muito o tipo de palavra que levanta a pessoa, que faz a pessoa movimentar o seu crer em Deus, que faz a pessoa olhar para Jesus e dizer, peraí, ele venceu. E ele disse que eu também venceria no nome dele. Então eu vou me mover assim. Não, vou enxugar minhas lágrimas. Eu já cheguei até a falar algumas vezes, Deus não quer saber das tuas lágrimas. Eu falei assim, não, Deus quer saber da tua fé. Se a tua fé estiver misturado com lágrimas, ótimo. Tudo certo. Mas se não tiver misturado com lágrima, mas com autocomiseração, com pena de si mesmo, né? Não dá. Dentro das suas perguntas aqui, eu pensei, né? Pensei num texto, carta de Paulo ao seu servo, ao jovem Timóteo, né? Segunda carta, capítulo número 4, versículo número 3. Porque virá um tempo, não tá tão distante, né? Sim. Em que não suportarão uma sã doutrina, que é a doutrina pura, aquela que realmente transforma, palavra de Deus na sua pureza, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Uma geração que gosta de receber massagem no ouvido. E hoje você tem essa possibilidade muito aberta. Muito aberta. Com a internet. Você pode ir lá pesquisar o tipo de ministração que você quer ouvir. Eu falei internet e eu queria inclusive comentar isso contigo aqui. Cara, me perdoe falar dessa forma, mas tem umas pessoas na internet com aquele negócio de eu estou vendo. O Senhor manda eu te dizer. Porque isso. Aí no final diz, deixa o like e comente. Isso me tira do sério. O que você como pastor de igreja pensa desse tipo? Por exemplo, você abre o celular aqui, eis que eu tô vendo uma pessoa aqui da tua família que tem inveja de ti. Meu Deus. Isso é terrível. O que eu vejo aí? Eu vejo aí maldade naquele que é a fonte, na transmissão, e maldade de quem consome. Mas não seria, a pessoa que consome, não seria aquela pessoa que está em busca de uma massageiro? Ela, por exemplo, todo mundo que está doente sabe que tem que ir para onde? Pro médico. Pro médico. Então, o cara, por mais que ele esteja no mundo, vivendo uma vida devassa, ele sabe assim, eu preciso de transformação, e essa transformação precisa ser séria. Talvez ele não tenha conhecimento dessa seriedade, mas ele sabe onde encontrar essa seriedade. O cara que realmente quer. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem o desejo de transformação casado com a concupiscência nossa. Eu quero sim, mas tem que ser do meu jeito, com algumas ressalvas.
Por isso que a gente tem um público tendencioso. O público que fica ouvindo esses caras de profetada na internet não é um público que quer transformação de verdade genuína. O cara que quer transformação de verdade, ele bate na porta de uma igreja e fala, pastor, eu preciso de um discipulado. Você diria que seria a internet seria como se fosse um bezerro. Um bezerro, um ídolo. Pra tentar, e você vê assim, ó, é tão verdade que casa que todo movimento profético é pra massagear o ego. Sim. É tudo em benefício. Não entendeu? tem Cristo no centro. Tinha uma igreja aí, a gente não vai falar o nome por ética, todo mundo gostava de ir lá, e aí a gente levantou informações, por quê, né? Rapaz, lá Deus vai falar com você, Deus tem uma profecia pra você. E as profecias eram assim, ó, Deus mostra alguém que tá sofrendo muito. Onde tá essa pessoa? Todo mundo levantava. Deus, não tinha aquela profecia assim, ó, Deus mostra pra mim que tem alguém que vai morrer, e você tá sentindo as dores da morte já. Às vezes você nem tá sentindo. Mas tem o elemento sugestivo aí, né? E aí você vê aquela questão de PNL, programação neurolinguística, aquela questão de traços fisionômicos, tem toda uma questão de mexer com o emocional aí. Então, assim, o Euquis, o que a gente vê? Uma maldade, né? Uma desonestidade daqui, de quem tá por detrás da câmera, e um público alienado do outro lado, cara. Que realmente não tem consciência em si mesmo para buscar transformação, entendeu? Não tem força para buscar transformação, mas sabe onde tem a verdadeira transformação, mas quer servir a Cristo com sociedade humana, com sociedade na concupiscência, com reservas, não de forma plena. Quem quer realmente sabe como fazer. É porque se existe... Eu vou só te dar um exemplo, não te cortando. Agora no diagnóstico que eu fiz agora me deu gordura no fígado. Entendeu? Aí Em todo mundo quase tá dando isso aí, parece que é um negócio do mal aí. Aí o médico passou pra mim uma dieta restrita. Cara, top, prime, plus, extra forte e radical. Radical, foda. Você quer viver, macho? 0 açúcar, 0 carboidrato. Rapaz, e caminhada todo dia. Arroz, nem pensar. Aí ele fala massa, assim, ó, nem pensar. ele disse assim pra mim assim, você quer só dar uma tampada pra você não morrer rápido? Diminui. Agora você quer viver bem? Corta. Então ele já me deu a receita, eu sei como fazer. Eu sei como fazer de forma maquiada ou fazer como tem que ser feito. Então quem é bom em desculpa, já dizia um certo coach aí, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Então o cara, tipo, Deus quer falar comigo. E às vezes você vê empresários grandes, rapaz. Traz aquela pessoa pra entregar uma profecia pra ver se minha empresa vai quebrar. Você vê os caras assim, com alto nível de intelectualidade, presos a essas coisas. Então tudo isso aí tem, cara. E aí você vê um monte de gente aí ficando rico. Você fala assim, não sei se você já pensou isso. Meu Deus, como é que esse cara alcançou tão rápido assim? O cara sabe, ele mexe com uma área ali que a gente não vai mexer, porque pra gente é perder princípio. Com certeza, negociar valores. Negociar valores, não vai funcionar. E hoje existe, Thiago, uma massa muito grande de pessoas que estão em busca justamente desse tipo de profecia, de palavras, que no geral, espiritualmente falando, não funciona. Então, tinha um rapaz lá no União da Vitória, a gente não vai entrar no assunto, ele trabalhava ali na região sul, na verdade. E a gente tinha uma amizade, porque independente de tudo, eu sempre trabalhei com respeito. Sabe o meu posicionamento, que eu não negocio o meu posicionamento, mas sempre vai ter o meu respeito. Sim. Isso aí respeito é semente pra vivência, né? Mas ele, cara, se ele viesse abrir uma igreja aqui do lado do Veneza, ele colocava 200 pessoas. Um trabalho de 15 dias que ele fizesse. Ele tem um chama, ele tem um negócio... Ele tem uma habilidade de articulação assim que chama. E aí você vê assim, você discipula, só na discipulação, no discipulado você já perde um monte. Porque você tem que apresentar que ou é ou não é. E aí eu não vejo esse Jesus que é pregado hoje na Bíblia. O Jesus da Bíblia era um Jesus 100% plus radical. Jesus, ele investigou o coração do jovem rico. Se fosse nós, o que a gente ia fazer? Ia discipular o jovem rico, ia explicar dentro de um vasto tempo o jovem rico que o dinheiro estava consumindo o coração dele.
Sim. Ia precisar de algumas aulas de discipulado, pastor? Não ia? Mas ia convencer. Jesus faz o quê? Manda ele cortar logo. Radicalidade, cara. Não tem negócio. Tem negócio. Pedro, é o seguinte, nós tá junto, mano. É o seguinte, o diabo pediu pra zoar com você. Você tá mal de espiritualidade, hein, Pedro? Eu que não deixei. Cira andar com você aí, macho. Você tá ruim. Só que é o seguinte, o diabo tá te usando. Você vê radicalidade na pedagogia. Não tem essa sofisticação que tem hoje, cara. Jesus, ele era sim, sim ou não, não. O que passar disso? Você vê, ó, no culto do Elias no Carmelo. Qual que foi as palavras de matrícula do Elias? Se o Deus de vocês for Deus, se o Deus de vocês for Baal, segue. Se o Deus de vocês for Deus, que eu sirvo, o que diz o texto? E eles não responderam nada, eles já estavam do lado do Baal. Eles já sabiam, né? Já sabia. Então o que eu vejo assim, não adianta, o cara sabe que o comportamento dele, a vida dele. Então assim, o Euquias, dentro do que você levantou, que é muito interessante isso aí, nós precisamos de ser referência na pedagogia do discipulado, na oração e na comunhão. Palavra nessa geração aí, Bíblia, cara. Com todo respeito, a nossa geração de jovens é fraca biblicamente, cara. Você vê assim, ó, na geração toda, quantos pregadores se levantaram? Não é que Deus não chamou pessoas, Deus chama, mas e aí? Na sua igreja, não quero trazer polêmica pra você, mas um jovem assim que você fala assim, ó, a galera que veio forte, os caras tá me pressionando a aprender. Os caras tá me consumindo. Cadê? A galera quer o quê? Pô, vamos fazer aquele cultaço, massa, bora, mano. Mas e aí? O devocional diário. Sim. Doutrina. Por que somos pentecostais? Movimento pentecostal dentro da história. Vamos pegar lá. Faculdade. Vamos trazer pra cá. William Seymour. Rua Azusa. Pega desde a Betel. William Seymour. Rua Azusa. Dispensação, cara. Quais são as dispensações? Mano, o que é o estado intermediário dentro do ciclo da escatologia? Cadê, cara? Por que nós, da Assembleia de Deus, cremos no arrebatamento pré-tribulacionista? Cara, a galera não sabe, macho. Por que vai ter essa transformação do corpo? Essa trombeta aí é pra quem, cara? É pro vivo ou pros mortos? O que é Você tá entendendo? A galera tá emocionada em algumas igrejas, né? Se emocionando com e aí eu entendo muito, Euquias, que precisa de tempo pra gerar esse desejo. Sim. Mas esse tempo não pode perdurar por muito, cara. Por muito tempo. O apóstolo Paulo, ele fez uma crítica, foi pros irmãos de Coríntios. Vocês são meninos. Pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês continuam menino, você precisa de leite. Aí a gente abarca o quê? Não, o ministério desse cara é outro, é da atração. Do entretenimento, né? O ministério desse jovem aqui é do entretenimento. Mas e aí? O cara vai tocar. Lá na igreja eu comecei um seminário teológico com os músicos. Entendeu? Sempre falando. Escola dominical nós sempre falando. Sempre estamos falando. A galera tem que vir ouvir ensino. Por quê? Pra vocês saberem o que vocês estão cantando. Sim. Entendeu? Vocês não ficar cantando aí, vou subir no pódio e todo mundo vai ter que reconhecer quem eu sou. Triunfalismo na letra. A roda grande vai passar dentro da pequena. Não, roda é pra arrebentar, né, cara? Você tá entendendo? Então você vai ver assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Claro, existe coisa, mas quando você fala o melhor de Deus é Cristo. Você inferioriza o sacrifício do filho. Não é que você tá sendo radical. Tem que tomar cuidado. Sim. Deus sempre tem o melhor pra nós, é verdade. Mas tem que, sei lá, tem que pensar. O Anderson Freire, que tem muitas composições que a gente gosta, mas você vai vendo alguns excessos, por exemplo, um excesso assim, aquela que ele, me falhou a memória agora, do brilho que há em você. Sobre o ouro de Ofir. Você é um espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo não, né? Ainda não notou. Como é que o mundo não vai notar quem reflete a imagem do Senhor, cara? Isso é verdade. Como é o cara... Nem eu tinha pensado nisso. Como é que não vai notar, cara? Se reflete a imagem, Entendeu? se é a luz. Como é que eu vou ser luz no serviço e todo mundo tá vivendo escuridão e não tem um ponto de Deus aceso ali, cara? Não dá. Então, assim, até respeitamos, né? Vamos dizer igual o Eliseu Rodrigues, que meteu marcha lá no Só Quero Você, né? Só quero ver você. Não vi essa dele, não. Você o quê, rapaz? Não chama meu Jesus de você. Ah, tá, sim. Tipo assim, não vamos assim... lógico que existe toda a reverência, mas assim, vamos se ater às plataformas doutrinárias, pelo menos, né? Aquilo que realmente glorifica a Deus, letras cristocêntricas. Pastor Tiago, diante de tudo que você está colocando, que é perfeitamente contundente, até onde a gente, enquanto conservador, né, Assembleia de Deus, conservador, até onde a gente pode ir? Porque lá no começo a gente falou sobre, e você concordou, que a nós está faltando habilidade para alcançar essa geração, né? Tá faltando habilidade. Você concordou. Mas até onde a gente pode ir, no seu ponto de vista, né? Eu diria que adaptações, até onde daria para fazer algumas adaptações para poder alcançar essa geração sem ferir princípios, sem negociarmos valores, assim. Ô Euquias, ó, pra você ter noção. Lá no meu bairro sempre teve um campeonato de futebol. Depois que eu aceitei Jesus, por essa questão de se preservar, por essa questão que é antagônica, né, aos princípios bíblicos, eu me abstive de tudo isso daí. E alguém perguntava assim, o Thiagão sumiu e tal. Depois que eu virei pastor, eu percebi a dificuldade de se conectar. E lá precisava de fazer um trabalho de readequar, né? Trabalho de regulamentação muito Readequação, sério. né? Readequação, Mas assim, muito rápido, porque não tava num momento delicado. E aí o que acontece? Essa questão de você fazer uma integração é muito importante. Você tem que estar no meio deles. Não no sentido de você se corromper. E aí eu fui assistir, peguei o PA e a gente foi brincar, fomos assistir um jogo lá. No sentido de ver como é que tá, ter mais informação, levantar mais demandas acerca do movimento evangelístico lá do bairro, da nossa congregação. Ô, Thiagão, que bom que você tá aqui e tal, que dia que você vai ter culto lá na sua igreja, eu vou estar lá, dá uma palavra para nós. Ou seja, onde tem futebol lá hoje, se não falar a maior. Tem um amigo meu que tem uma instituição lá chamada Gol de Letra, que quase 300 crianças. Que legal. Cara, não tem como a gente não tá apoiando e junto com um projeto desse. Eu fazendo culto só pra nós lá, que é importante. Existem duas questões que é muito importante. A palavra de instrução para quem já tá dentro e a palavra de evangelização para quem tá fora e precisa entrar pra dentro. Você colocou um ponto, por exemplo, hoje você está envolvido uma forma de alcançar o bairro, né, através do futebol, através Sim. Eu não comecei a trabalhar ainda, mas só para você, um dado que é importante. Eu ainda não movimentei nada concernente a isso. Mas, por exemplo, o culto que a gente fez lá com o pastor Cleverson, o pastor Elisiel, os pastores o pastor Elias apoiando. A gente fez um culto lá no campo deles lá. Que legal. Mas foi um culto assim que marcou o bairro. Um campo grande, mais de 1000 metros. Então, assim, ele deu todo espaço pra gente. Falou, Thiago, você pode vir aqui. A gente já esteve lá orando. Então, assim, é um ambiente fértil para você evangelizar, falar de Jesus para as almas. E você precisa de uma estratégia. Sim. Se for estratégico, é sadio. O estratégico sem perder a essência. Por exemplo, não vai dar pra gente comentar aqui, mas a gente, por exemplo, tem um menino que tá fazendo muito sucesso aí, que tá levando Deus, e aí a gente não vai entrar no assunto aqui que vai virar muita polêmica, né? Mas um menino que a gente viu nas redes sociais, no Instagram, aí, que tá levando Deus aí pro UFC. Não sei se você viu esse menino. Já vi. Ele entra cantando Corinho de Fogo. Quando ele vai lutar, a entrada dele é com Corinho de Fogo. Inclusive, eu assisto UFC.
Então. Geralmente, antes de dormir ali, eu coloco no UFC, eu gosto. E eu já vi um rapaz, não sei se é esse, que quando ele encerrou, inclusive, quando ele vence, ele faz ali praticamente um culto a Deus ali. Esse menino aí, mas esse menino aí tá ganhando uma proporção, rapaz, na área da evangelização. Eu não tô aqui pra entrar dentro da estratégia dele, dentro do trilho dele. A gente respeita o trilho dele, não estamos aqui pra entrar. Você perguntar pra mim assim, Thiago, se você tivesse esse dom, você... Eu não, pra mim não dá certo. Mas tem que se honrar, tem que se observar o que você tá fazendo. Mas quando a Bíblia diz assim, Thiago, ide por todo mundo, né? E aquela palavra ali, mundo, não é cosmo, né? Cosmo é terra. Ali é a humanidade, matéria-prima da criação. Isso, em si mesmo. O mundo ali não seria... Eu já vi uma tradução ali que é ide por todo mundo, como sendo o mundo ali o sistema que governa a terra, né? Uhum. Vós sois a luz do mundo, no caso não seria a luz da terra, que a luz da terra é um sol, seria a luz do sistema que governa a terra. Eu vi uma tradução que dizia que esse mundo aí é um mundo político, é o sistema. E quando Jesus disse ir por todo mundo, é uma forma de interpretação que esse mundo seria todo o sistema. Ou seja, sistema da economia, sistema político. A igreja hoje tinha que estar em tudo. Envolvido com a televisão, a gente teria... Que são os mundos. Que são os mundos. Sim. São aí as gavetas... Mundo dos esportes. Mundo dos esportes. Por exemplo, se a gente tivesse mais narrador cristão, talvez, olha o evangelho sendo pregado, se a gente tivesse mais donos de televisão aí, nós não ia ter essa bagunça que a gente tem agora. Por exemplo... Entendeu? Então a igreja se isentou de se posicionar, isso Deus deu liberdade para nós, por uma religiosidade, entendeu, implantada. A igreja deixou de se posicionar e aí perdeu espaço. E quem que controla o mundo hoje? Jaz maligno, né? E aí você vê que o cristão tem que estar dono de empresa. Cristão tem que ser dono de empresa. Sim. Entendeu? O mundo dos negócios. O mundo dos negócios, entendeu? Então, assim, você olha. Nós tava conversando com o menino aqui, o menino conversando comigo através do Google Meet, uma galera que a gente bate papo, teologia pastoral. Tiagão, o que você me fala do Pablo Marçal? O Pablo Marçal, pra mim, é um monstro, cara. Como? Assim. O Pablo Marçal é um monstro, o melhor que tá tendo aí, cara. Não, sim, um agora monstro no bom sentido. Agora você vai olhar assim, Pablo Marçal hoje, cara, ele muda a sua convicção de mundo. Quando eu falo convicção de mundo, de forma positiva, você ter mais senso de propriedade, mudar o mindset. Cara, você fala assim, meu, eu consigo, eu vou fazer. A questão de você não tem a ver com a espiritualidade, a questão de você estar bem consigo mesmo, com a sua mente, entendeu? Seu estado espiritual, emocional, espiritual, entendeu? Com sua coordenação física, cara. Entendeu? O esporte. O cara montou uma plataforma de esporte aí que é a plataforma dele, cara. Aí, eu não sabia. Então assim, aí o cara tá influenciando a galera toda aí. Aí, teologicamente, ele delira. Teologicamente, ele delira. Mas vamos pensar assim, em alguns pontos delira, outros pontos ele até força uma exegese ali, mas até funciona. Mas olhando o que o cara faz, meu, o que o cara influencia na vivência, na ambiência, o cara entendeu? Ele tem um projeto aí 459, todo mundo acordando 459 da manhã, toma banho na água gelada e pau, tocar terror na terra. Sabe que a minha esposa toma banho de água gelada todo dia. Eu fiquei olhando assim, um dia desse fez frio, né? Quando eu vi ela tomando banho na água fria, digo, moço, você tá bem? Não, tomando água gelada. Então, pastor, o que eu vejo? Eu vejo isso aí mesmo. Então, assim, a gente tem que pegar o que é bom. Thiago Brunet, muita coisa boa. Então, a gente não consegue ouvir todo mundo, assim, Hernandes Dias Lopes, coisa boa. Então, a gente tem que pegar David Leonardo. Duro, David, né? David é um cara sensorial, né? Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso que a gente tá trazendo aqui, que eu acho legal. Por exemplo... Aí tem coisa boa. Sim. Eu ouvi aquele cara que toca no profundo, assim, né? No estado emocional, que você fala assim, rapaz, e a galera chora, realmente ele mexe ali. Então, assim, olhando pro público dele, é um cara de um ministério muito relevante. Por exemplo, eu tava ouvindo esses dias aquele que é historiador,
Nossa, fugiu o nome dele. Alguma coisa Silva. Eduardo, né? Não, alguma coisa Eduardo Silva. Reis? Não, alguma coisa Silva. Ele é... Rodrigo Silva. Não, não é o Rodrigo Silva, não. Acho que é Não, Rodrigo Silva, o arqueólogo. Não, o arqueólogo, o Rodrigo Silva. É o arqueólogo, Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva. Eu tava ouvindo ele, e ele disse assim... E ele tava justamente falando sobre confissão positiva. Ele tava dando uma explicação sobre confissão positiva. Uhum. E eu leio sobre isso, eu gosto, e eu digo, rapaz, muito bacana. E ele falou, olha, o grande problema dos cristãos é que, porque ele encontra algum erro em determinada abordagem, eles abortam toda aquela abordagem como se aquilo fosse demoníaco. Porque ele viu algo falso ali no meio. E ele diz assim, se você encontra uma nota falsa de R$100, não quer dizer que não existem notas verdadeiras, porque se existe o falso, existe o verdadeiro. Verdade. Né? Ou seja, o falso é só uma deturpação do verdadeiro. E ele estava falando exatamente sobre esses pontos aí. Por exemplo, você vai ouvir David Leonardo. Né? Há uma crítica ferrenha sobre a forma como ele ministra e tudo mais. Só que se você olhar bem de perto ali, né, você vai ver que tem muitas coisas que trazem vida para quem ouve. Louco. Né? A mesma coisa, Pablo Marçal. Pablo Marçal, você sabe que ele é criticado de forma ferrenha. O Pablo ele tinha que tomar cuidado só a questão do respeito às denominações, né? Sim. Ele é muito bom, eu acompanho ele tem o motivacional dele é incrível. Um cara prime. Só que é o que acontece. Ele não acredita nos benefícios do sistema congregacional. Sim. Isso é nocivo para quem escuta. Isso é verdade. Entendeu? Porque você precisa de um acompanhamento pastoral, você precisa de uma boa psicologia pastoral, de aconselhamento pastoral, você precisa de ser pastoreado. Sabe quem eu ouvi hoje falando sobre esse assunto? Acho que é Leonardo Ravenhius, aquele livro Cristianismo Puro e Simples, é ele, né? Puro e Simples. Eu não sei se é ele, mas eu já ouvi falar alguma coisa. Acho que é Leonardo Ravenhius, Cristianismo Puro e Simples. Ele estava falando exatamente sobre essa questão de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Aí ele estava falando justamente essa questão do pastoreio e de como isso é do congregar e como isso é benéfico para quem se congrega. Ou seja, como isso soma muito para a manutenção e para o desenvolvimento do crer em Cristo, né? E de uma vida regada pelo sobrenatural, porque o cristianismo não é natural, né? Ele é sobrenatural. Agora eu quero trazer para a tua ponderação um ponto aqui que eu... Por exemplo, é possível... Do teu ponto de vista, é possível alguém nessa vida alcançar os seus objetivos não observando os princípios bíblicos? Eu não diria que te promove uma santidade ou uma reverência a Deus, mas os princípios. Por exemplo, eu observo que qualquer pessoa sobre a terra só consegue obter qualquer tipo de sucesso, seja numa empreitada boa, socialmente falando, ou até mesmo má. Eu percebo que essa pessoa não consegue ter sucesso se ela não se mover pelos princípios estabelecidos por Deus para funcionamento de qualquer coisa na Terra. Por exemplo, até mesmo Satanás. Para ele ter êxito no seu reino de trevas, ele tem que obedecer um princípio que Jesus elogiou, princípio da unidade. Ele diz, né, se Satanás estivesse quebrando esse princípio de unidade, o reino dele não permaneceria. Né? Você vê dessa forma, tem uma ponderação sobre isso? Mas você vê assim, que o princípio de Deus não te garante a salvação, mas não garante salvação, é o que eu penso. Sim. O princípio de Deus implica no modelo de vivência de um salvo. E o princípio de Deus faz esse alinhamento. Ele vai regulamentar a vivência. Então, assim, eu posso não ter princípio e ter sucesso nesse espaço terreno que estamos inseridos. É possível. Agora, que tipo de sucesso? Prosperidade física? De dinheiro? É possível. Agora, assim,
respeitar princípios, seu Kias, me garante salvação e vivenciar resultados bons dentro daquilo que Deus abençoa. Porque eu olho assim. Sempre está relacionado àquilo que Deus abençoa. É possível eu ser rico usando outros meios? Tem um monte de cara aí. Por exemplo, eu não preciso ser crente, salvo e nem gostar de Deus para me aplicar princípios. Não preciso. No meu ponto de vista, professor Tiago, se você ler Provérbios... ele vai ter resultado, sim, agora entendi. Pois é isso que eu quero te falar. Sim. Se você aplicar os princípios bíblicos em qualquer área da sua vida, vai ter resultado. Você tem resultado sem precisar gostar de Deus. Sem precisar ser salvo, sem nada. Eu acho que isso justifica o tanto de pessoas que são, às vezes, ateus e que têm família abençoada, abençoada no sentido de estruturada, são bem-sucedidos nos negócios, né? Eu acredito que qualquer coisa, até o próprio mal, para dar certo, né? Ou seja, para funcionar, precisa obedecer esses princípios. Mas aí não é porque Deus abençoa, né? São princípios são chaves que geram resultado. São chaves, são códigos. Ó, para você ter uma noção como que é interessante você pensar. Uma empresa que o regimento dela é pautado em princípios, que tem origem em Deus, não tem como não ter resultado. Só que não está relacionado àquilo que Deus abençoa. Você diria, pastor, que você diria, pastor, que nós, cristãos, nós falhamos nesse ponto de botar em prática isso que você chamou e que eu concordo de chaves, né? De botar em prática esses princípios que geram resultado. Tá em falta. Pro agora? Tá em falta. E eu digo até de forma particular, como que a gente precisava de levar mais a sério essas chaves, esses códigos aí de vivência e tem gente aí, entra aquilo que você falou, que você foi muito bem na sua colocação. Tem cara que tá no mundo, mas que vive princípios que a gente ainda não acordou para desenvolver, que estão recebendo bênção que era para nós. Jesus, ele fez um elogio, isso daí me pegou quando eu observei isso, pro mordomo infiel. Uhum. Você lembra do elogio que ele fez? Ele tava lá roubando o seu patrão, tava roubando, porque o patrão disse, vem cá, presta conta da tua mordomia, porque eu vou te demitir. Uhum. Aí ele, tô de aviso, vou sair do emprego, então vou fazer amigos. Aí ele diz, você deve 100, vem cá, anota 50. Você deve 50, vem cá, anota 25, né? Aí, no final, Jesus elogia, ele diz que os filhos das trevas são mais sagazes nos seus próprios interesses do que os filhos da luz. Isso foi uma crítica. Foi um elogio aos filhos da treva por eles serem mais... E uma crítica aos filhos da luz. Eu digo, peraí. Quer dizer que nós não obedecemos, porque isso era princípios. Não obedecemos esse princípio de foco. De focar, não, peraí. Tipo, pensar no resultado objetivado e ir em busca daquele resultado. Por exemplo, Jesus falou, quem é um homem que deseja construir uma torre, não se assenta primeiro. Verdade. Não planeja primeiro. É um princípio de planejamento. Pois não tá com o pé no chão antes de começar. Né? Eu acho isso, eu concordo contigo, Thiago, que eu penso que isso falta pra gente. E é aonde, se tu deres uma olhadinha, é aonde os coaches nadam de braçada. Eles encontraram essa falha, né? Encontraram essa falha que eu acho que nós, como pastor... E é interessante que eles entram assim, Deus deu pra você a condição de comer o melhor da terra, a terra é sua, o governismo, vai, pega com a mão, vai pra cima. Eles têm essa questão, por que você tá vivendo essa vida aí que você tá vivendo? E aí você vê assim, caramba, Não, e se tu fores pra Bíblia, tu vai encontrar base. Só que o grande problema aí que eu vejo, é que eles meio que tiram Deus da equação. Muitos deles tiram Deus da equação e colocam você, né? Quando na realidade, se você der uma olhada, eu sempre falo lá na igreja, que o serviço do reino é uma parceria. É Deus e eu e Deus. Quem falou foi um dos pais na fé.
Martinho Lutero falou, e depois foi repetido por um dos caras que veio depois do Martinho Lutero, que era um dos mais top, que fazia culto na praça pública, entenda. Nossa, fugiu o nome dele. Eu vou lembrar. Eles combinaram a mesma fala, mesmo tendo um vindo antes, outro depois. Ele disse assim: me parece que com Deus, sem Deus, você não consegue ir. Mas sem você, Deus também não vai. Eles falaram: me parece que sem Deus você não faz nada. Mas sem você, Deus ele não faz. Ou seja, aí eles colocam uma pergunta. Deus diz assim, você diz assim: Deus vai comigo. Ele pergunta: para onde? Me ajuda. Ele fala: em quê? Ou seja, o que é que você está fazendo? Se você for e me chamar, me subordinar a sua ida a mim, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Eu achei bem interessante isso, porque isso é meio que uma parceria. É Deus e eu e Deus. Obviamente que Deus vai comigo para onde eu vou do jeito que eu quero. Né? É quando eu estou no propósito, no chamado, Deus ele endossa tudo aquilo que a gente... E é justamente, pastor Tiago, esse ponto que eu vejo. Justamente na teologia coach. Eles tiram Deus da equação. Eles pegam os princípios bíblicos e eles trazem com uma contundência e que se você põe em prática, você tem resultado. Por quê? São chaves bíblicas, são princípios. Não é verdade? Agora é isso aí mesmo. Agora, como ensina isso na igreja? Como a gente ensina isso? Porque, moça, isso para mim é um problema. Trazer isso para a igreja, porque você tem uma miscigenação de pessoas, você tem gerações dentro da igreja. E aquela geração mais antiga vão ver isso como sendo uma inovação. Eu acredito que isso é cultural. Cultural. Se a pessoa não quiser se abrir para isso, não tem como mexer. Tá na mente da pessoa. Essa questão do coach mesmo. E eu acredito que, se for de forma sadia, o coach ele abençoa muita gente. No sentido de a pessoa ir para cima, com confiança, confiar em si mesmo, assumir o compromisso, sim, deixar de desculpa, deixar de vitimismo, fazer o que precisa ser feito. Isso é muito bom. E ajuda porque tem resultado. Conta resultado no argumento. Sim. Agora, assim, depende muito da visão da pessoa. Entendeu? Você apresenta assim, por exemplo, todo mundo que acompanha algum coach que mexe com a vivência, o cara tem que estar disposto a mudar o hábito. E tem muita gente que quer grandes resultados, mas não querem fazer grandes transformações. Tem um livro que é O Poder do Hábito. Um livro. Sabe que falou em coach, eu lembrei do que eles dizem de fato é verdade. Por exemplo, quando você adquire um hábito, o que acontece na tua mente, né? Ele chama de caminho neural, né? O hábito, quando você faz uma coisa repetidas vezes, e o nosso cérebro, ele é configurado para economizar energia, então a única forma do nosso cérebro economizar energia é criando o hábito. Que é no hábito, vira um padrão, aí já passa a ser no automático, né? Aí criando esse hábito, aí é o caminho neural, né? E eu olho para isso e eu penso que essa mentalidade ela é necessária de ser implantada, principalmente nessa nova geração. Agora tu colocou uma coisa interessante. Jesus ele disse assim: deixais vir as minhas criancinhas, porque o reino é delas. Né? E ele disse: se você não se tornar como uma criança, o reino, você não fará parte do reino. Né? Agora, como entender isso? Eu sempre me questionava, peraí, ele tá falando de eu me tornar como uma criança no sentido de inocência? Inocência. Não, mas aí não seria perigoso? Porque você vive no mundo mal e você se torna inocente com relação aos perigos em sua volta. Uma criança, assim, hoje nem tanto, né? Mas antes um adulto... Mas é o poder do recomeço. Né? Jesus está abordando a questão de você não ser inocente, mas ser inocente para se auto-martirizar. Mas a questão de você sempre entender que o dano que a pessoa está fornecendo contra você, você já não se envolve com isso mais. Você tem maturidade de poder esquecer e caminhar. Sabe como eu entendo essa parte?
Eu entendo assim. Ser inocente é estar aberto a uma nova filosofia, ou uma filosofia diferente daquela que te formou até aquele momento. Uhum. Porque quando a gente cresce dentro de um contexto, a gente recepciona todo tipo de mentalidade, né? De informação que nos constrói. Aí Jesus estava dizendo assim, olha, você precisa se arrepender. Se arrepender, mude sua forma de pensar. E a pessoa, a criança muda com facilidade. Né? Na verdade, está em processo de formação. Tudo que você ensina para uma criança, querendo ou não, aquilo vai gerar traços nela. E é como se Jesus tivesse dito assim, olha, teu copo tá cheio, esvazie e deixa... Desintoxique isso aí e vamos colocar um negócio bom, diferente aí. O reino, que no caso seria a cultura do reino. Do reino. Do reino que é uma mentalidade, como tu mesmo fala, né? Power, sei o quê. Power Plus, Prime, topzera. Pois é. Mas, pastor Thiago, conversa tá boa, rapaz. Supra-sumo. Coisa boa. Mas a hora já tá indo. Já estamos conversando há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 1h30, rapaz. Eita. Forte, hein? E você tem só 3 crianças em casa, né? 3 crianças. Rapaz. A gente vai ter que marcar outra vez. Vamos marcar, bora marcar. Pra conversar mais um pouco, porque a gente só arranhou a superfície. Só deu uma arranhada, é verdade. Só arranhamos a superfície, rapaz, que legal. Vamos trazer uma hora aí pra trabalhar o tema ministério. Sim, você... Olha, só pra ter uma ideia, a gente tá até agora conversando, você não me falou do processo pro ministério, mas aí a gente deixa pro... Não, é isso mesmo. A gente parou lá na transição de dirigente lá, quando a gente começou. Aí a gente entrar no que a gente viveu nesses 4 anos aí, a gente fez mais... Top demais. O que Deus fez lá, e eu vi a mão de Deus, assim, de uma forma muito radical. Deus fazendo assim, cada final de semana era uma experiência. Na igreja. Encontrar a primeira experiência da primeira Santa Ceia minha, cara. Meu Deus. Santa Ceia minha não chegou ninguém. Eu assumi a igreja no sábado, domingo não tinha ninguém. Ninguém. E eu pensando que a experiência era aquele céu baixou e... Não tinha ninguém. E a minha oração no banco era, Deus, o Senhor sabe que eu nunca quis estar aqui. Aquele dia Deus falou comigo. Como poucas vezes, é ruim porque isso dá desenvolvimento de espiritualidade, né? O cara ouve Deus falar poucas vezes, significa que o cara tá orando pouco, mas Deus ele não precisa de falar todo dia, ele confirma que ele tá próximo, né? Sim. Mas aquele dia Deus falou comigo assim, você não precisa de ver o que eu tenho na tua vida. Caminha comigo. E Thiago, você falou isso agora, e só endossando o que você falou poucas vezes. A Bíblia diz que o amigo não é aquele que faz porque ouve o seu mestre dizer vai e faz. É aquele que já sabe o que o mestre quer, né? O seu senhor quer, e ele vai e faz pela intimidade de saber o que vai agradá-lo. E eu me lembro que minha esposa me cutucou, e eu comecei a oração 18h30, e ela me cutucou e disse assim pra mim, assim, amor, não chegou ninguém ainda. E aí eu vou assimilar o quê? Reprovação. Logo que a gente pensa. E aí qual que é a reprovação que a gente pensa? Dentro da história da igreja, nunca teve um dirigente de 27 anos, 28 anos. Nós já estamos em 2023, 29, né? Sim. Faz 4 anos. E 29, tinha acabado de fazer 29 anos. Não, 28 anos, cara. 28 anos. Tem 4 anos, 29. Deu pra ver que matemática não é nosso forte. Não é nosso forte. A minha esposa fala pra mim assim, eu sei a data do aniversário dos meus filhos, a data que eu conheci era e a data do casamento. Mas é porque senão dá ruim o corre, né? Mas a gente... Pastor, pra gente encerrar, pra você entender, Deus falou comigo muito forte aquele dia. Deus falou comigo assim, eu sou contigo. E não é o ambiente que vai te mostrar isso, é a certeza de que você tá caminhando comigo. Rapaz, que coisa boa. O povo começou a chegar, alguns gato e pingado. Gato pingado era umas 8h30. Aí teve aquele culto, próxima semana. E aí não tinha grupo de jovens e eu... Cara, é duro a gente falar, porque a gente tem que falar de biografia, né? Sim. Sem nenhum obreiro, tal. E aí passou uma semana, o presbítero Cícero, que foi o meu pai na fé, congregava no 1.
Ô, Thiago, eu saí daqui por questões particulares e Deus falou comigo que eu preciso vir aqui ajudar você. Olha só. E aí Deus foi mandando. Rapaz, eu sei que não tinha 21 membros a igreja. Rapaz. Mas por que pegou a igreja assim tão... Tinha alguma coisa a ver com a gestão anterior, assim? Pastor, quando ele saiu, todo mundo disse, não, eu vou com ele. Alguns foi com ele, já tava vivendo uma fase assim, eu não digo de pastoreio ruim, jamais, pastor, todos os pastores que passaram lá, mas tem muito aquela fase que chega um momento crucial na igreja, que você fala assim, rapaz, alguém sai uma galera, acho que chega, todo mundo passa por esse momento, e aí o pastor já tava passando esse momento, né? E aí não é julgando nada, mas já tava passando esse momento. E aí nessa época era o pastor Edmilson, muita oração, é um homem de oração, visita, me ensinou a visitar, a parte minha de diaconia, me indicou para o presbitério, foi com ele. E como é a fase que eu tô passando agora, pastor? Hoje é uma fase, dos 4 anos que eu vivi, eu tive resultados todos, assim, de surpreender. Em pandemia, eu peguei os 2 anos, quase 3 anos de pandemia. A gente trocou, para a glória de Deus, todo o som da igreja, levantei o púlpito da igreja, mexi em gesso da igreja, coloquei sanca na igreja. A igreja, fizemos uma sala de quase 50 metros quadrados, com a ajuda de um irmão da equipe, com todo azulejo, gesso, moldura, toda a parte viária de trás da igreja, pedra, foi rebocado o muro por dentro, por fora, trocada a calçada. A igreja, assim, conquistamos lá algumas questões de estrutura para as crianças. Só milagre Prime Plus mesmo, milagre grande. E aí, esse ano, o que a gente vê? Aí você vai ter que se posicionar, e aí tem questões que você vai tratando, e aí tem gente que tem a dificuldade pro tratamento, tem aquelas questões que você vai... A pessoa passa a não se assimilar mais com o seu perfil. Se é pastor, você vai ver isso aí, cara. Se você não viveu antes, você vai ver. Vai ter momentos que você vai falar assim, o que aconteceu com essa pessoa? A pessoa mudou, ela não tá se assimilando mais ao seu perfil. Principalmente se você fizer algumas podas. Você passa por isso. Né? Entendeu? Até um dia alguém brincou pra mim assim, oi, pastor, por que você acha que aquela pessoa foi? Eu falei, irmão, vou te falar pra você. Se você conseguir pegar um café com leite, que eu gosto de café com leite demais. Sentar com essa pessoa que saiu daqui, qualquer membro que saiu, que for sair, e a gente sentar, você vai ver que a gente fez o que dava pra fazer. Nunca vai ser por uma culpa nossa. O que vai acontecer? A pessoa viu que talvez não se assimila mais com o perfil, viu que é um novo ar, e a pessoa deve ser respeitada. Teve não sei se já viveu isso aí, mas vai vivenciar. Teve um pastor que me falou assim, ele falou, rapaz, eu comparo a igreja igual ônibus. Ele falou, eu digo, como assim? Ele falou, desce 2 e sobe 3. Ou seja, cara, assim. Daqui a pouco a pessoa sai. E aí você, assim, lógico que o que eu penso eu falo particular. Mas assim, aí você não pode culpar a pessoa. Não. 10 pessoas, vem pessoa, entendeu? Num momento assim bem dificultoso, a igreja a gente recebeu 2 famílias, a gente sempre tá recebendo um membro. Batizamos muito membro, agora assim, a igreja lá tem feito um bom trabalho, só que esse ano tá sendo um ano de alinhamento, né? Sabe o que aconteceu esses dias? Na verdade já tem um mês mais ou menos, ou um pouco mais. A gente tem a oração de segunda, né? E eu tava orando e eu comecei a orar pelo vizinho. Pela igreja do lado, comecei a orar por eles. Pedindo que Deus abençoasse, pedindo que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a igreja, que houvesse salvação, e orando por ele. E tinha uma das nossas jovens, estavam lá, estava na oração, e estava me ouvindo. Aí eu terminei de orar, aí passou uns 2 dias depois, ou uma semana, aí essa jovem veio falar comigo, né, sobre um assunto, aí depois ela mandou uma mensagem, disse, pastor, eu nunca tinha ouvido alguém orar como eu vi o senhor orando pelo vizinho, com toda a intensidade. Eu achei aquilo diferente, eu nunca tinha visto. Ela falou, a gente é só um corpo. Aí ficou por isso mesmo. Isso é importante. Essa questão aí a gente leva muito ao pé da letra. E nós vamos caminhando, né, pastor? Mas é isso. Thiago, faça o seu agradecimento, pastor. Rapaz, bom demais essa conversa.
demais. A gente, experiência, né? Uma conversa empírica, né? lógico, e sem script, sem nada. A gente foi aí Não, trocar ideia. na direção do Espírito Santo, e a gente vai, já vou deixar as portas abertas pra gente se encontrar outra vez aí, Marca mesmo. pra gente conversar. Eu quero muito falar com você, aprofundar um pouco mais esse tema aí da mentalidade coach, né? Porque eu vejo que você é um pastor que eu diria que tá quebrando alguns tabus. Mas você sabe que hoje Não é por causa da barba, não, né? é por causa da barba. Mas e essa barba sua aí? Pois é, né? Eu acho que eu fui o primeiro pastor, você já estava de barba, não sei. Mas quantos meses? Você sempre teve barba quando você veio pra Londrina? Não, eu tive barba no começo de 2022, que eu assumi os jovens lá no Everest e eu deixei a barba. Então, eu assim, ó, é bom pra não encerrar nesse tema, que eu até pensei que você ia entrar. Tem um menino que tá me chamando pra um podcast, um pastor amigo meu, e eu sei que ele vai entrar, né? Vai ser a pauta. O que acontece? O que eu penso, pastor, pra gente encerrar aqui? Se eu perceber algum constrangimento com os meus companheiros, no sentido da comunicação, Thiago, essa barba tá me escandalizando, mas assim, não algo superficial, algo que tá atrapalhando. A gente tem que rever. É bíblico. O pastor chegar em mim e falar, Thiago, é interessante você rapar. Vamos pensar. Eu não tenho dificuldade nenhuma da submissão. A submissão é a trilha que faz funcionar o seu ministério naquilo que é pertencimento social. É interessante ter um professor na faculdade que falava isso para nós. Pertencimento social se dá pelo nível de maturidade que você tem dentro da condição de ser submisso. É, porque se você está dentro de um contexto... Você cede por alguém. Você está dentro de um contexto. Você vai ter que andar de acordo com as regras desse contexto. Entendeu? Não tem... E aí você vê assim, faz algum tempo a gente vem observando, né? Se a gente perceber que tem algum problema, mas assim, eu sou muito aberto teologicamente com a barba. Teologicamente é difícil você levantar uma tese assim, barba é proibido. Sim. Então assim, agora se chegar no momento de a gente ter que rapar, bora rapar, tranquilo. É porque vai se enquadrar no que o apóstolo Paulo falou, né? Obviamente ele falou sobre alimentação, mas a gente pode... O exercício da liberdade. Isso, que ele diz, ó, se teu irmão te escandalizar naquilo que você está comendo, ou seja, no exercício da sua liberdade, então por amor a ele não faz. Que eu acho que ele falou para um contexto, eu quis. Porque assim, aí vai muito do trauma do público que consome. Porque assim, ó, você tá de barba, mas por exemplo, para alguém essa camisa sua polo pode ser alvo de escândalo. Aí vai ficar muito superficial o tratamento disso. Você vai viver muito em função do que Exatamente, o outro gosta ou não gosta. Você vai ver assim, a igreja hoje virou o quê? Tem podcast agora dentro da igreja? A igreja que pregava contra televisão? Então assim, se você for pensar assim, se abrir muito o leque dessa questão... Você não vive. Você não vive. Então assim, eu acho que ali, o apóstolo Paulo, até tem um hermeneuta que eu sigo muito, o Norman Geisler, ele comenta um pouco sobre essa introdução da questão do apóstolo Paulo, que tem muito a ver, está tratando de algo específico, mas o escândalo tem que desembocar na promiscuidade e na imoralidade. Senão fica sem coordenação, sem orientação. Qualquer coisa pode ser um escândalo. Sim. Então assim, tem que ser repensado dentro dessa forma, né? Para suavizar pelo menos essa questão de comunhão nossa. Senão cada um vai ficar medindo o outro, aquela caneca ali é ixi. Fomos numa conferência lá, tinha umas cortinas pretas, luz. Não, cara, vamos pensar no que é bíblico. Eu acho que a igreja perde muito quando ela deixa de pensar, quando ela coloca o cultural acima do que é bíblico. É porque aí seria uma questão de cultural mesmo, né? Cultural mesmo, tipo, e é isso. A questão da barba. Me fizeram essa pergunta quando me chamaram para assumir uma igreja, né? Me perguntaram se for pedido para você retirar, você retira na mesma hora. Nem penso sobre isso, eu retiro mesmo. Uhum. Porque a ideia, eu nem sei porque eu deixei isso. Eu sei que eu tava lá, me chamaram para assumir os jovens, eu peguei e... mas você tava dirigindo a igreja já? Não, eu era o líder dos jovens. E quando eu assumi, eu comecei a deixar e deixei. Aí o meu pastor lá, o pastor Luciano, não falou nada. Eu falei, pastor, tudo bem, pode? Ele disse, não, pode deixar. Aí eu deixei. Aí... O Luciano é massa. Não, o Luciano é top demais. O Luciano é fora da curva, né?
E por falar... Ali é bom, hein? Ali tem pra trocar. Não, pastor Luciano é show. E ele vai vir aqui no podcast, a gente vai trazer pra bater um papo, conversar, ele é massa demais. Não, ele é exemplo. Ixi, ele no início da igreja ali, cara, tem muito da mão dele ali, né? Junto comigo. Orientando, muito da questão, assim, de dúvida que ele facilitava. Né, assim, no sentido assim, Tiagão, acho que você pegar esse caminho aqui vai funcionar. Entendeu? Tiagão, acho que isso aqui e tal, e eu, pá, o pastorzão dá o feedback, fumegou, aqueceu. Deu resultado. Tiagão, pá. Então, assim, tanto é que, cara, ele, pra nós, é uma referência. Ele, vários pastores aí, a Benício, a galera toda aí, né? Que a gente tem como conselheiro, né? O pastor Elias é um exemplo de espiritualidade. Quando me chamaram pra assimilar, sabe o que eu fiz? Ele não atende a gente sem orar, né? Não, na hora. Ora primeiro e... Chorar na cabeça desse vaso, que esse vaso, dependendo do que ele falar, nós já disciplina. Rapaz, quando eu assumi lá, eu liguei pra acho que foi pra uns 5 pastores. Aqui. Os pastores que eu tinha abertura, né? E que são pessoas mais idôneas aqui no campo, né? Eu liguei ao pastor Paulo Rangel, o pastor Paulo Furlan, bom, pastor Silvio. Pastor Silvio, que eu conversei com o pastor Silvio acho que com quase 1 hora no telefone. Esse cara é bom. Com o pastor Fernando. Eu liguei para o pastor Luciano, tudo para pegar um feedback de como eu faço. Marinheiro de primeira viagem, né? Mas, Thiago, obrigado. Bora. Impreta a bênção apostólica. Pronto. Não, você impetra a bênção apostólica. Obrigado. Mas, pastor, obrigado por esse tempo que você oportunizou a gente experimentar junto aqui. Que Deus alarga suas fronteiras, como ele fez na vida de Jabes, aí prospere sempre no ministério, pessoal, família. E nós estamos juntos para um volume 2 aí desse bate-papo. Com certeza. Deixa uma palavra aí para nossa galera que nos ouve, que acompanha a gente aí. Cresça em espiritualidade. Como foi falado aqui, eu acho que o enfoque desse bate-papo é: se você tem tempo suficiente de envolvimento com Deus para falar como um homem maduro, deixe de ser criança. Pronto. Fecha a conta. Pega esse tempo e vai evoluindo dia após dia. Fecha a conta e vamos encerrar, pessoal. Muito obrigado. Você que não é inscrito aqui, inscreva no canal, deixa aquele like, faça aquele comentário, pondere dentro daquilo que você ouviu, daquilo que você acompanhou aí. Vai ser muito bacana ter esse feedback. Então, vamos terminar com oração, né? Vamos terminar com oração e eu quero ter a honra de ser abençoado pela sua vida. Glória. Vamos lá. Pai, te louvamos, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, Pai, nesse momento de bate-papo, nesse momento de diálogo, Pai. Isso é crescimento para nós, é alinhamento. Obrigado. Nosso objetivo aqui não é ser polêmico, de forma demasiada, ativando o senso crítico à sua obra, mas o nosso objetivo aqui, Pai, é troca de experiência, Pai, alimentando o espiritual um do outro, Pai, e todos aqueles que estarão vendo e ouvindo esse vídeo, Pai, que sejam alcançados, sejam abençoados para dar início ao seu ministério, Pai. Obrigado por esse momento de comunhão, que o De Leão Cast aqui venha crescer de forma sobrenatural no nome de Jesus. Amém. Amém.